vou falar um pouco daquilo que eu penso, mas daquilo que eu quero praticar, lendo, sobre aquilo que eu aprendi até hoje da doutrina. E acho que ainda estou pegando. Já passa. Mas infinitamente eu quero agradecer essa casa de oração. Não pela oportunidade apenas do trabalho, mas pelo envolvimento que tem a todos nós e por esses espíritos que aqui já estiveram tão antes da gente estar aqui reunidos nesse amor e que preparou esse ambiente para que tudo aqui fluísse na mais perfeita ordem e harmonia. E hoje, como muitos devem ter visto, as palavras que eu preparei para começar por mim, refletir, é sobre amor, né? E para falar sobre o amor, nós precisamos entender um pouco mais. E onde eu fui procurar? Onde está o nosso livro sobre as leis morais, sobre os nossos sentimentos? Está no Evangelho. E foi lá que eu peguei, no capítulo 11, no item 8, especificamente, foi onde eu fui iniciar esse nosso bate-papo da manhã e não da noite. Tá? Esse nosso bate-papo, onde fala a respeito do amor. Neste item, o Espírito Lázaro nos fala que o homem, quando está no seu estado mais primitivo, ele possui instintos, que um pouco mais avançado e corrompido, o homem tem sensações. Porém, quando está mais instruído e purificado, o homem tem sentimentos. E, às vezes eu vou falar um pouquinho mais devagar, que é para a gente ir refletindo devagar nesses pontos. Tá? E esse é o ponto em que nós todos nos encontramos, instruídos e mais ou menos um pouco purificados. E ele nos fala ali, nesse item 8, que o sentimento, por excelência, da mais fina ordem é o amor. Então, o nosso topo de sentimento, e vocês já devem ter ouvido isso tanto quanto eu ouvi em várias palestras, aquilo que nós temos que buscar é o amor. Continuando, esse espírito, Lázaro, ele nos diz ali que já é um momento de brotar em todos nós essa busca verdadeira do amor. Porque nós todos aqui já ouvimos muitos palestrantes, muitas pessoas nos dizerem que nós não conhecemos ainda o amor. Mas eu sou uma otimista de carteirinha. E eu acho que muitos de nós, sim, já conhecemos o amor. Ou pelo menos, vamos dizer assim, que nós já temos uma ideia muito boa do que ele possa ser. E lá ele nos diz que é um momento de nós lutarmos em busca desse amor. Ele cita um trecho onde ele fala assim, cita um trecho não, ele diz assim, que Jesus, ao pronunciar a palavra amor, fez com que os povos se estremecessem e os mártires, ébrios de esperança, descessem ao circo. Imaginem, meus irmãos,
a fé que esses mártires tiveram? Eles ainda não tinham a terceira revelação, não. Mas tinham o Cristo falando lá para eles, nossa, sobre o amor. E eles se entregaram com toda a fé àquele amor prometido pelo Mestre. E nós, se lá estávamos, não compreendemos. Ou se nem tínhamos para estar lá naquele momento, que estivéssemos em outro canto, não compreendemos. Porque nós aqui estamos hoje. Mas nós temos hoje, e lá, neste item, Lázaro ainda nos fala que a lápide dos túmulos levantaram, e a reencarnação, que nós todos aqui conhecemos e sabemos e acreditamos nela, porque senão nós não estaríamos aqui, tá? Principalmente os desencarnados que aqui estão, né? Como todos sabemos da necessidade que temos desta melhoria, e hoje de tantas melhorias que a gente tem, é essa que eu trouxe aqui para que todos nós, em conjunto, pudéssemos esclarecer um pouco mais. A fé que esses mártires tiveram sem esse conhecimento, esses mártires do passado, e que hoje nós aqui somos aqueles que, através dessa revelação maravilhosa, nos tomamos como responsáveis. Por quê? Estamos, nós, meus irmãos, 2000 anos à frente daquele tempo. 2000 anos. Sabendo coisas importantíssimas. E o que a gente fala muito aqui, em nossa casa de oração, é: nós vivemos num planeta de expiação e provas, certo? Passando para um planeta, um mundo de regeneração. Também é de nosso conhecimento, todo mundo já ouviu aqui. Já ouviu que viemos de um mundo ainda primitivo, né? Onde a gente aprendeu a fazer fogo, né? Onde a gente tinha que fazer apenas as coisas básicas e morar em cavernas. Nós melhoramos e agora estamos um passinho para o mundo de regeneração. Mas o nosso conhecimento já é tão grande que mundo de regeneração não é o nosso ponto-alvo. Temos que transformar este planeta que aqui estamos num mundo feliz. É isso que a gente procura, não é? Até chegar este planeta num planeta angelical, um planeta celeste. É o que os espíritos nos dizem e é o que verdadeiramente nós acreditamos e sabemos. Todos nós chegaremos. E para isso, nós recordamos, e até essa semana ouvimos num dos trabalhos seu Dorival Martins falar. E eu lembrei e falei, é o que realmente a gente tem que falar, que dentro de nós, porque tudo que nós fazemos, nós falamos assim, Deus provê, Deus toma conta. Sim, claro que sim. Olha só quanta coisa bonita nós temos lá fora. Ontem nós acordamos com chuva e hoje acordamos com sol. Quanta coisa. Só que Ele nos colocou dentro de nós, na nossa criação, uma partícula dele, a centelha divina do seu amor, do amor do Pai. É aí que Ele toma
todas as providências necessárias. De onde? Dentro de nós. E o que o Pai conta? Conosco, na colaboração da sua obra. Nós somos os trabalhadores da obra do Pai. E para isso, nós temos que acordar e despertar para busca realmente desse sentimento de amor, que é o sentimento maior que o Pai tem por nós. Ele tem todo o sentimento de grandeza e infinitamente do amor, e é isso que Ele quer de nós todos. Mas como é que a gente vai conseguir buscar esse amor? Para atingirmos ele, né, nós temos necessidade ainda, como nós temos em todas as nossas existências, de experienciar amor, de viver o amor, para que nós conhecermos, para que nós saibamos trabalhar com ele. O patrono da nossa casa, Francisco de Assis, em sua oração, dizia o quê? Mestre, fazei com que, vocês todos sabem, do amor, o que ele dizia? Amar que ser amado. Qual é o estágio que muitos de nós nos encontramos ainda? A gente, na verdade, quer ser amado. A gente sempre reclama assim: fulano não me quer, ciclana não me quer, meu pai não gosta, minha mãe não gosta, meus filhos não gostam. A gente sempre quer. Porém, Francisco de Assis nos alerta dessa coisa tão boa que é o amor, mas que é melhor ainda nós amarmos mais que sermos amados. Por quê? Será que a gente consegue, em algum momento, ou com alguma pessoa, amar mais que sermos amados? E são essas reflexões. Ninguém está fazendo mágica. É pensamento nosso do dia a dia. É a nossa transposição e reflexão. Vamos continuar. Deus, conhecendo os nossos caminhos, necessidades nossas de estágios e vivência, não falou e nos colocou para que nós aprendêssemos a amar. Disse-nos para amar indistintamente. Porém, colocou-nos, sabemos da nossa pouca capacidade, que devíamos amar fazendo essa experiência com poucos. E Ele pôs quem na nossa vida? A nossa família. Não é? Foi isso o que Ele nos disse. Ele nos diz assim: devemos, ele pensa, o Pai, que em nossa pouca capacidade ainda que tivemos, nesses mundos que viemos, através de tantos conflitos e tantos rancores e tantos ódios, que a família seria o meio mais próximo de que aqui estivéssemos e juntinhos fôssemos adubando esse amor. Eu penso, isso é uma coisa de um pensamento nosso. Então vamos pensar se nós conseguimos fazer isso no nosso dia a dia. Vamos colocar uma dinâmica aqui e cada um pensar no seu. Uma formação de uma família, um companheiro ou uma companheira.
como estamos agindo? Ele é o nosso próximo, né? Ou ela, nossa próxima. Como estamos agindo com aquele nosso companheiro? Estamos compreendendo as suas diferenças? Estamos compreendendo os seus estágios ainda como nós, de falhas, defeitos, de enganos? É isso que a gente está fazendo? Ou ainda nós estamos naquele ponto em que nós decidimos para o nosso companheiro e para a nossa companheira como ele tem que ser? Nós fazemos isso. Ai, fulano é desse jeito. Ele tem que ser assim. Ele tem que fazer assado. Assim está errado. Desde quando nós somos os donos da verdade? Não somos. Cada um de nós veio de uma família, tem uma formação, e cada um de nós, unicamente como espíritos, ainda estamos num caminho de formação, de construção. Porém, ainda há os que já aprenderam a respeitar isso. Não, eu respeito as suas diferenças, respeito sim a individualidade. Ele não é perfeito, ou ela não é perfeita, mas eu também não sou, né? Se eu também não sou, para que é que nós vamos brigar então? Para que é que nós vamos ficar dois inimigos dentro de casa? Que é o que muitos lares acontece. Um quer ser o dono da razão, um quer ser o dono da verdade, ou ambos. Aí é que nós vivemos as nossas experiências de amor em nosso dia a dia. E quando temos a certeza, inclusive, de que às vezes o outro ainda precisa caminhar um pouquinho mais, ótimo, significa que nós já temos uma condição de amor, mas é um passinho maior, ou é um passinho menor, mas estamos aprendendo através do respeito, da paciência, da tolerância, do equilíbrio. Olha quanta coisa a gente tem que trabalhar para que a gente possa amar. Olha quanta coisa. Por isso que ali é o nosso objetivo. Como está esse nosso comportamento? Vamos trabalhar uma segunda questão de amor. Porque a nossa formação familiar não é só o pai e a mãe, são os filhos. Os filhos. Vamos falar um pouco deles. Essas criaturinhas, a gente já começa a amá-los em pensamento. No ventre, os que têm a oportunidade, possibilidade e bênção, como eu, de ser mãe, a gente já ama no ventre. E aqueles que não, já passam a amar, que não podem ter seus filhos do ventre, já passam a amá-los em pensamentos, nas casas de adoção. Os que têm essa intenção são todos filhos do amor do Pai, não são? Mas não se enganem. Como nossos companheiros e companheiras, nós conquistamos de adultos, né? Ou ainda jovens. Mas essas criaturinhas, não se enganem, vêm disfarçados. Toda criança vem disfarçada. Presta atenção. Eles vêm com um sorriso, é disfarce. Não engana não. Vem com os cabelinhos assim suaves. E agora, os que vêm na atualidade, vêm cantando a galinha pintadinha. É um amor, mas não se enganem. São nossos irmãos. São espíritos milenares como todos nós. E não podemos descuidar deles, porque Deus
nos coloca ali a responsabilidade do amor maior. Esse a gente acata, né? Esse a gente sabe. Mas de confiança de quem? Do Pai, que nós estamos zelando por um irmão nosso. Então a gente não pode se enganar, porque logo eles começam também a mostrar quem eles são, e nós não podemos descuidar da sua formação. E quando eles começam a crescerem, o disfarce cai por terra. E aí começa a surgir o homem velho, o antigo homem milenar como nós. E descobrimos aí que eles também têm falhas, têm defeitos, têm enganos, como nós, não é? Como os nossos. E dentro desses momentos, nós pensamos, são nossos filhos, e apesar de todas as falhas, de todos os enganos e todos os seus erros e maus hábitos, nós os amamos imensamente. É ou não é? Então nós já estamos um pouquinho melhor em busca do amor. Aí, quando a gente fala de filho, é que a gente desperta realmente, né? Para aquilo que é amor. Então, nós já aprendemos que nós já melhoramos um pouquinho mais aí nesse amor. Que delícia! Olha como o ambiente, eu percebo aqui, no olhar de muitos de vocês, já aquele alívio. Opa, já estou no caminho, já estou cumprindo um pouquinho daquilo que o Pai espera de mim. Na verdade, que espera de nós, né? De nós todos. Mais um ente dessa família. Companheiro e a companheira, os filhos e quem? Nós mesmos. Será que nós sabemos amar a nós mesmos? Será que nós perdoamos as nossas falhas, os nossos defeitos e nossos enganos, conhecendo-nos e para nos amar, tentando modificar a nossa boa vontade em modificar as nossas falhas e enganos e defeitos, porque a partir do momento que a gente conhece, não é só assim, eu sou assim mesmo. Não, a partir do momento que nós sabemos que nós conhecemos as nossas falhas, os nossos defeitos, os nossos enganos, os nossos equívocos, o nosso trabalho é de nossa transformação moral. Será que nós nos perdoamos? Porque nos perdoar é nos amar. Muita gente pensa que amar também é estar bonitos. Também é. Nós precisamos imensamente do nosso corpo, de termos cuidados necessários de higiene e de saúde com o nosso físico. Afinal de contas, ele abriga aqui o nosso espírito, onde possui a centelha divina que nós falamos. Então nós temos que estar dispostos para tal, cuidarmos dele, fazendo os nossos tratamentos, sim, tomando a medicação que o médico mandou, ou tomando medicação por conta, que alguém nos falou. Como estamos cuidando do nosso amor pessoal? Temos uma atividade física compatível conosco? Ninguém está pedindo para fazer academia 8 dias por semana, porque tem gente que faz isso, né? 12 dias na semana, vai 2 vezes por dia numa academia. Não, é uma caminhada, que se não der todos os dias, 2, 3 vezes na semana, se há essa possibilidade física, cada qual dentro da sua possibilidade.
Será que nós estamos nos amando? E é isso que nós pensamos sobre o sentimento de amor que nós trabalhamos. Agora deu para conhecer? Deu para lembrar um pouquinho de amor? Deu? Deixa eu olhar na carinha de todo mundo. O ambiente está em paz, porque falar de amor é gostoso, não é? Falar de amor. Porque eu gosto muito, estou preferindo agora menos gostar de ser amada, estou querendo mais amar. É essa fase em que nos encontramos. Vejo aqui de vocês agora, posso captar um pouquinho o sentimento de vocês, o pensamento, onde vocês estão dizendo assim: aqui a casa está em equilíbrio, porque esse sentimento é muito bom. É muito bom amar a família, não é? É muito bom. É muito bom, estou captando o pensamento de vocês, é muito bom amar os nossos amigos, os nossos companheiros. É ou não é? Ah, é muito bom. Continuo captando o pensamento de vocês. É muito bom amar os nossos inimigos, não é? Por que teve gente que fez assim? Não estava pensando nisso, Margarete. Não estava. Não estava pensando nisso. É muito importante. A fase família, tudo isso que agora nós refletimos agora, foi para chegar nesse ponto-chave. Amar a família, amar os amigos, todos nós já compreendemos que não passa de uma obrigação. Como a gente respira, como o coração bate, como a gente come, como a gente vai trabalhar. Porém, não foi isso que Jesus nos falou. Vamos ver? Vamos recordar um pouquinho? O que Jesus falou? Qual era o maior mandamento? Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, e de todo o sentimento. Foi o que Jesus nos disse. E eis o segundo: amai, que é semelhante a este, amai o próximo como a nós mesmos. E o inimigo é o nosso próximo? É? É o nosso próximo. Gosto de brincar comigo mesmo, fazendo uma colocação, às vezes até da passagem. Jesus, quando nos fala que é muito importante amar o nosso próximo, nos refere inclusive a esse que nós nos incomodamos de pensar. Essa colocação nossa que eu digo é assim. Vamos refletir. Nós temos um amigo, muito querido, muito querido. Imaginem, uma pessoa muito querida, todos nós temos. Mas temos um amigo ou um irmão não tão querido, aquele ao qual nós chamamos de inimigo, ou que o temos não com tanto carinho, não com tanto amor ou com tanto apreço. Vamos tratá-lo já dessa forma para ir modificando o sentimento. Quando a gente deita na cama, tem uma noite de sono e acorda no dia seguinte, de quem a gente lembra primeiro? Do amigo? Se aquele está nos incomodando, nos cutucando, nos caluniando, nos perseguindo, nos maltratando, de quem é que a gente lembra? Primeiro,
do amigo querido? Não. É deste outro nosso irmão. Então eu costumo brincar assim, nossa, então ele é o nosso mais próximo, porque ele não sai do nosso pensamento. Verdade? Ele não sai do nosso pensamento. E quando deitamos à noite, colocamos a cabeça no travesseiro, ainda é o último que está em nossos pensamentos. Não é? Essa, infelizmente ainda, é essa, mas é importante que a gente chegue nesse conhecimento, porque é isso que a gente precisa nos modificar. E é deles aqui que a partir de hoje nós vamos começar a refletir mais, para aprender a trabalhar melhor nesse sentido. No capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus nos diz o seguinte, através da passagem de Mateus. Vou me resguardar aqui nesse momento, se por acaso eu não lembrar toda a parte. Ele diz assim, vou falar devagar para que a gente possa refletindo. Amai os vossos. Tendes ouvido o que foi dito. Amarás o teu próximo e aborrecerás o vosso inimigo. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos do vosso Pai, que estás no céu, e que faz nascer o sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se não amardes somente o que vos amam, que recompensas haveis de ter? Não fazem os publicanos também assim? E se saudares somente os vossos irmãos, que faz nisso de especial? Que há nisso de especial? Não fazem assim os gentios? Eu vos digo que, se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Jesus aqui nos coloca, inclusive, essa observação. Se nós não aprendermos ainda a amar os nossos inimigos, ainda não nos cabe a recompensa celestial. Ele nos explica a bondade aí infinita de Deus, que indistintamente nos oferece tudo aquilo que nós sabemos que faz parte do amor dele, que é a natureza. E ele explica através do sol e da chuva, dizendo que indiferentemente ele põe para todos, certo? Bons e maus, justos e injustos. E nos colocamos neste momento agora como publicanos, gentios, fariseus, escribas. Quem somos nós hoje? Somos ainda essa população citada do passado, que ainda só amamos quem nos ama? É isso? Não. Verdadeiramente, não é isso que o Pai espera de nós. E é essa cutucadazinha que a gente, que nós estamos hoje procurando melhorar. E quem são esses nossos inimigos? Nós os temos? Temos inimigo? Tem gente que vai falar, tô pensando bem, acho que eu nem inimigo não tenho, não. Pode ser que não tenhamos um inimigo que a gente tem algum pensamento tão ruim, mas nós temos os nossos embates do dia a dia.
nós encontramos dentro de nossos meios profissionais ainda pessoas que muitas vezes nos perseguem. Não temos? Estou citando exemplos de uma forma geral. Temos pessoas que nos caluniam. Por que é que nós estamos preocupados com calúnia? Calúnia já está falando, é mentira, não é verdade. Se não é verdade, pouco importa, vai cair por terra. O que é verdadeiro é o que a gente tem que se preocupar, tá? Se o outro estiver falando uma verdade, é essa que nós temos que nos preocupar e nos alertar. Mas se é calúnia, para quê? Nós fazemos inimigos e conquistamos inimigos através de nossas imperfeições ainda. Nós conseguimos, às vezes, o que poderia ser um grande amigo, um inimigo, por causa do quê? De um melindre. Tá tudo bem numa relação, seja ela qual for, de amizade, de trabalho, familiar, mas eis que aquela criatura chega e nos diz até uma verdade a respeito de um procedimento nosso ou de uma falha nossa. O que a gente já assume? Que aquilo... Não, ele não tem o direito de falar isso, porque ele também é assim, é assado, e assim nós começamos a nos defender. Isso chama melindre. Por causa de tantas coisas banais, nós nos melindramos e angariamos. E às vezes um inimigo, ou uma pessoa que não simpatiza conosco, né? E não é isso. Amado, nós precisamos angariar simpatias. Eis o nosso primeiro estágio. Se as pessoas, se estes amigos, irmãos, melhor dizendo, ainda não amigo, nos perseguem, deve existir algum motivo, nem que seja gratuito, porém, algo que nós imaginamos, gratuito, porém, nós não sabemos se aquela pessoa que foi colocada ali naquele caminho foi um irmão que numa existência pretérita podemos ter prejudicado. Talvez aquele irmão está ali em trabalho para testar a nossa paciência e nossa capacidade de vencer obstáculos e de amar. Nós não sabemos a causa. E isso não é importante. O importante é que nós consigamos identificar quem são essas pessoas. E para essas pessoas é que nós também temos que deixar da preguiça. A mesma preguiça que a gente não deve ter quando observamos em nossos filhos, por exemplo, algum erro, algum engano, e não devemos passar a mão na cabeça. Da mesma forma, nós não temos que nos acomodar e ficar preguiçosos em lutar. Não é com ele, não é a modificação desse nosso irmão, é a modificação nossa, é a nós, que nós é que somos esse nosso alvo, né? Os Espíritos vêm nos explicar nesse capítulo 12 que Jesus, nos conhecendo, não pede que nós tenhamos a mesma simpatia que nós temos por um amigo. Porque quando a gente vê um amigo, a gente olha, a primeira coisa, de longe, já vem o sorriso, aquele bem-estar, aquela coisa gostosa. Nossa, quanto tempo! E já começa a gritar, e abanar a mão e fazer aquele escândalo, quase cai do carro, se a gente está do carro, né? Abre a porta, buzina. Porém, quando a gente vê
um inimigo, ou sente a sua aproximação, ou sabemos que ele vai estar lá, o nosso coração bate descompassado. E isso, os espíritos nos explicam através dos fluidos que chegam a desequilibrar. Então, ele sabe que nós sentiremos isso. Então, ele não pede que nós façamos isso. Inclusive porque, se realmente tivermos aqueles inimigos, e que a gente sempre repensa muito no passado, né, primitivo que nós tivemos, que ele possa, temos que ficar alertas. Por quê? Porque ele pode vir nos prejudicar. E Jesus não nos pede o sacrifício de sermos suas presas. Amá-los não significa que não devamos ter cuidado. Não, temos o amor nosso, não o amor orgulho, tá? Mas a observação e o cuidado. E o que Jesus nos pede? Jesus nos pede que enquanto estivermos com Ele aqui a caminho, orar por Ele. Nós sabemos o poder da oração. E nós sabemos que a oração pode mudar muito e pode transformar as pessoas. Inclusive, transformar antipatias em simpatias. Quando nós oramos, e aquele nosso irmão, às vezes, está numa condição muito infeliz, nós somamos o nosso amor àqueles espíritos bons que estão no trabalho e no cuidado com aquele nosso irmão. É uma oração a mais, é um poder imenso. Quantas pessoas nós podemos transformar e transformá-los de inimigos em amigos, antipatias em simpatias. Jesus nos pede que nós, além de orar por eles, que nós não desejemos o mal a eles, mas sim desejemos todo o bem do mundo. Sejam bens materiais, que é aquilo que a gente sempre pensa, né? Gente, desejar um melhor emprego para ele, que ele fique bem. Desejar que ele adquira realmente todas as coisas boas, para que ele se sinta bem e perceba que isso não é importante. Mas perceber que eles também necessitam de boas condições morais. E é isso que nós desejamos e não impusemos a ele, não é? Jesus ainda nos fala, para completar um pouquinho, que nós devemos nos reconciliar com o nosso irmão enquanto nós estivermos a caminho. Eu vou falar rapidinho de uma observação, eu sei que já temos que concluir. Nos estudos da semana, aqui há alguns dias, um irmão nosso, um companheiro de estudo, disse assim: do que você vai falar, Margarete? E eu disse assim: vou falar sobre o amor, e sobre o amor que nós temos que ter aos nossos inimigos. E ele fez uma colocação que no momento, eu sabia a resposta, mas ali no momento não cabia. E eu disse a ele que iria responder aqui, né? E que de alguma maneira, se ele não aqui estivesse, que chegaria a ele. E ele disse assim: amar um inimigo, inclusive aquele que pega algum objeto e no nosso carro novinho e faz um risco de fora a fora. Foi essa colocação que ele fez. A despeito de tudo isso, o que nós sabemos dessa criatura? Primeira coisa que nós pensamos em nós: que importância, o que vale um carro para nós? Um carro é um objeto que nos leva daqui a ali. Essa é a função. E nós precisamos, no momento, nos equilibrar diante desses ataques.
E quando pensamos, qual é o valor? Melhor o carro ou melhor o nosso próximo? Essa é a questão que nós temos que tomar. Melhor se o nosso próximo fosse melhor e não o nosso carro melhor. É muito difícil, não é fácil. E quando pensamos nele, sabemos que ele ainda é deseducado. Pensamos, ele é um infeliz, ele é um pobre coitado. Não é isso que pensamos? Nós já sabemos de tudo isso. Então ele merece o quê? O nosso perdão. Mais ainda, por compreendermos essa criatura, é que merece o nosso perdão. É que merece muito mais o amor. O amor que Francisco de Assis nos disse, que era muito mais importante, essa criatura é muito mais importante amá-la do que sermos amados. Nós já temos essa condição melhorada. Voltando para a nossa conclusão e encerramento. Jesus nos disse que era para nós reconciliar com o nosso irmão quando estivéssemos a caminho. Por quê? Nós espíritas sabemos, todos nós, que o tempo passa. Nós mesmos não falamos, o tempo está rápido. Vamos aproveitar esta existência. Vamos angariar amigos e simpatias. Muito porque nós, conhecedores da reencarnação, sabemos que o inimigo no desencarne continua inimigo do lado de lá, né? Do lado dos desencarnados. E todos nós sabemos que muitas causas das obsessões são os inimigos que fizemos no passado e que por um motivo ou por outro não nos reconciliamos a tempo. Talvez porque não tenha tido nem essa condição, né? E aí ele nos volta a cobrar-nos uma conduta de melhoria. Esse nosso irmão precisa ser imensamente amado, imensamente envolvido. E ele serve como instrumento, tá? Para que nós aprendamos a ter paciência, aprendamos a ter tolerância, mas que infinitamente nós temos que aprender com essas criaturas a dar exemplo de amor, envolvê-las com amor. Não é ir nas casas espíritas e falar assim, tira essa pessoa que está aqui do meu lado, porque ela está me atrapalhando. Eles se revoltam imensamente, porque isso, no fundo, é desamor. Me auxilia, esse seria o pedido. Me auxilia, me dê força para eu também aprender a amar e envolver essa criatura. Que hoje, neste domingo de manhã, com um sol que brilha lá fora, nesse momento, nós possamos envolver e pensar em todos os nossos inimigos, em todas aquelas pessoas que nós antipatizamos e que agora, através desse momento de oração que fizemos e de reflexão, esse raio de amor que emana dessa casa possa chegar no coração de cada um deles, sejam eles encarnados ou desencarnados. Um bom domingo, muita paz.